E aí, galerinha, tudo bom? Bem, vamos dar seguimento aqui à nossa aula da semana passada, tá certo? Hoje eu trago a quinta questão daquele exercício que eu deixei para vocês e a gente vai resolver esse exercício. Como encontrar raízes de números decimais, tá certo? Isso dentro do conjunto dos números reais, tá certo? Todas as raízes que a gente busca encontrar nesse momento são dentro do conjunto dos números reais. Só mais à frente que vocês irão estudar o conjunto dos números imaginários. Como eu posso fazer para encontrar a raiz, por exemplo, de 0,25? Um número decimal. Eu vou compreender que esse 0,25 é como se fosse 25 sobre 100, correto? 25 centésimos. Então, isso tudo embaixo da raiz. Existe uma propriedade que a gente vai estudar mais à frente, e aí vocês vão poder entender melhor, que eu posso separar essas raízes. Ou seja, eu poderia separar a raiz de 25 sobre a raiz de 100. Eu compreendo e já sei que a raiz de 25 é 5. Compreendo e já sei que a raiz de 100 é 10. Pronto, então a minha raiz de 0,25 seria 5 décimos. Ou, se eu for fazer o processo de divisão, eu vou encontrar 0,5. Isso dentro do conjunto dos números reais. Tá ok? Vamos para outra aqui. Eu tenho uma raiz cúbica de 0,008. Eu posso dizer que esse 8, o 0,008, é 8 sobre 1000. Ele corresponde à terceira casa decimal, então é sobre 1000. Isso tudo sobre a raiz cúbica. Se eu não quiser fazer essa separação e eu já compreender que são raízes exatas, tudo bem, eu posso seguir. A raiz cúbica de 8 é 2, a raiz cúbica de 1000 é 10. Se não, eu faço novamente esse processo aqui, ó. Então eu tenho 2 décimos. 2 décimos vai corresponder em número decimal a 0,2. Basta eu simplesmente fazer a divisão, né? 2 por 10. 2 não pode. 0,2 por 1 dá 2, ok? Só para demonstrar. Agora eu tenho aqui a raiz quadrada de um número negativo elevado ao quadrado. Nós sabemos que dentro do conjunto dos números reais é impossível se encontrar a raiz quadrada de um número negativo. Mas observe que esse número ao quadrado, ele tem um expoente. O que é que vai me implicar? Eu preciso encontrar, ou eu preciso resolver isso aqui primeiro. Como é que eu encontro menos 8 ao quadrado? Base negativa, expoente par, ou expoente, base negativa, expoente par, o resultado vai ficar positivo. Ou então eu faço esse mesmo processo, como a gente aprendeu lá em potenciação. Distribuir a base, a quantidade indicada de vezes. Esse é um processo já mais trabalhoso, que vocês já podem aprender e ir direto. Então, menos 8 vezes menos 8 vai dar mais 64. E aí eu já sei que a raiz quadrada de 64 é 8. Tá bom? Isso aqui é fácil, fácil, fácil. A gente, reforçando, eu disse que a gente não ia trabalhar com raiz negativa. Correto, mas observe esse problema. Eu tenho a raiz que está negativa não radicando, tá? Então, como é que eu posso resolver dessa forma? Eu já sei que a raiz quadrada de 100 é 10. E quanto é menos a raiz quadrada de 100? Então, mantenho o sinal, raiz quadrada de 100, 10. Somente isso, né? Bem fácil, fácil, fácil. Um outro aqui, detalhe. Observe, a raiz sétima de menos 1. A gente não trabalha a raízes pares dentro do conjunto dos números reais, negativa, com radicando negativo. Mas toda radicando negativo, ele pode existir um índice ímpar. Então a gente compreende que, por exemplo, a raiz quadrada de 1 é 1. Qualquer raiz enésima de 1 vai ser sempre 1. Qualquer raiz também enésima, desde que seja ímpar, qualquer raiz ímpar de menos 1 vai ser sempre também menos 1. Tá certo? Então, a raiz ímpar de menos 1 é possível calcular. Não é possível calcular a raiz par de menos 1. Como aqui também. Qual a raiz
cúbica de menos 125. Observe, ó, 3 é ímpar. O índice aqui da raiz indica um valor ímpar. Então, se eu tivesse a raiz cúbica de 125, como é que eu faria? Faço aquele processo, ó. 125 é divisível por 5, resulta em 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Eu teria então 5 elevado a 3. Isso se fosse pares, ou se fossem positivos. Sendo negativo, eu posso dizer que a raiz cúbica de 125 ou de menos 125 é como se fosse a raiz cúbica de menos 5 elevado a 3. Por quê? Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vai resultar em menos 125. Isso aqui eu posso simplificar o índice e o expoente e vai resultar que a raiz cúbica de menos 125 é igual a menos 5. Belezinha? Show de bola? Compreendam? Tirem suas dúvidas, qualquer coisa a gente está aqui. Forte abraço, até a próxima aula.